Olá a todos, tudo bem? Na aula passada, nós aprendemos como medir a massa dos átomos a partir de um padrão que nós também vimos que foi estabelecido a partir de 1/12 da massa do átomo de carbono 12, do isótopo do carbono 12. Nós atribuímos então a esse isótopo a massa 12 unidades de massa atômica e aí 1/12 nós dividimos esse átomo em 12 partes iguais, como se fossem 12 fatiazinhas de pizza, pensando lá no nosso modelo atômico de Dalton, na verdade? E aí nós vimos que nós vamos medir a massa dos átomos de acordo com esse padrão, então, que era 1/12 do átomo de carbono 12. Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como é que nós fazemos agora para medir a massa das moléculas. Vamos ver juntos? Nós vimos na aula passada que nós tomamos como modelo o átomo do isótopo do carbono 12. A esse átomo, então, foi atribuída a massa de 12 unidades de massa, ou unidades de massa atômica, e aí, dividindo esse átomo em 12 partes iguais, nós vimos que cada parte dessas equivale, então, a uma unidade de massa atômica. E aí nós pudemos definir a unidade de massa atômica representada pela letra U como aquela que é igual a 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. E aí, pessoal, como é que nós vamos agora, então, atribuir massa às moléculas? Imagine que nós fôssemos capazes de colocar uma única molécula numa balança. Nesse caso aqui, eu estou colocando a molécula do CO2, do dióxido de carbono. Para saber a massa dessa molécula agora, eu vou utilizar aquelas fatias que representam 1/12 do carbono 12 e vou comparar até que essa balança se equilibre. No caso do dióxido de carbono, eu teria que utilizar aqui 44 daquelas fatias, ou 44 unidades de massa atômica. Isso significa, então, que a molécula do dióxido de carbono, do CO2, é 44 vezes mais pesada, ou então tem 44 vezes mais massa do que o nosso padrão, que é 1/12 da massa do átomo de carbono 12. E é assim que a gente vai, então, conseguir medir a massa das moléculas, do mesmo jeito que nós fizemos com os átomos. E aí nós já podemos agora definir o que é a massa molecular. Massa molecular, então, é a massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Agora, como foi que eu cheguei, pessoal, nesse número? Como é que eu sei que a molécula de dióxido de carbono pesa exatamente 44 unidades de massa atômica se eu não tenho, na prática, como colocar uma única molécula na balança? Para medir a massa molecular, então, o que nós faremos será somar a massa de cada átomo que compõe essa molécula. Vamos ver aqui nesse exemplo, de novo, do dióxido de carbono, como é que ficaria. Então, eu vou primeiro pegar as massas atômicas de cada um desses átomos. Olha só, o primeiro átomo aqui que nós temos, o átomo de oxigênio, nós sabemos que tem massa 16U, ou 16 unidades de massa atômica. E aí eu vou somar com a massa do carbono. Esse carbono aqui, nós também sabemos que ele tem massa 12 unidades de massa atômica, 12U. E vou somar, é claro, também aqui com o último átomo de oxigênio, esse segundo átomo de oxigênio, que, claro, tem a mesma massa do primeiro, 16 unidades de massa atômica. Somando, então, fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui a 44 unidades de massa atômica, que nós vimos ali, que nada mais é do que a massa molecular, a massa da molécula. É bem tranquilo, pessoal. A massa da molécula, a massa molecular, nada mais é do que a massa de cada um dos átomos que compõem essa molécula somados. Então, nós vamos somar as massas dos átomos e aí nós chegamos, então, na massa molecular. Vamos ver, então, aqui alguns exemplos. Como é que nós fazemos, então, para calcular a massa molecular? Então, aqui nós temos alguns dados. Nós temos aqui a massa atômica do hidrogênio, do enxofre, do oxigênio e do carbono. Vamos agora calcular, a partir desses dados, a massa do ácido sulfúrico, que possui fórmula H2SO4. Esse, então, é o ácido sulfúrico. Quanto pesa uma molécula de ácido sulfúrico?
Basta então nós somarmos a massa de cada um dos átomos que compõem essa molécula. Olha só aqui para o caso do hidrogênio. O hidrogênio aqui nós estamos vendo, ele tem massa igual a 1 unidade de massa atômica. Então aqui para o hidrogênio nós vamos ter 1 unidade de massa atômica, só que olha aqui a atomicidade dele nessa molécula. Ele aparece 2 vezes. Então eu vou multiplicar pelo número de vezes que ele aparece. Agora, e o enxofre? Vamos somar agora com a massa do enxofre. O enxofre aqui está dado para nós, a massa do enxofre, então é 32 unidades de massa atômica. E aí, ele só aparece uma vez, eu não preciso então multiplicar por 1, porque o resultado seria 32. E por último, agora aqui, as 4 moléculas do oxigênio. Cada molécula de oxigênio tem massa atômica 16U. Só que o oxigênio aparece 4 vezes, então nós vamos multiplicar por 4. Então vamos fazer essa continha, pessoal, olha só, 1 vezes 2 é 2. Então para o hidrogênio, a massa total nessa molécula equivale a 2 unidades de massa atômica. E eu vou somar com as 32 unidades do enxofre, e agora vou fazer a conta aqui para o oxigênio. 4 vezes 16, então a gente faz 6 vezes 4 é 24, vão 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2, 64 então. Aqui eu tenho então as massas aqui de cada elemento separadas, né? O hidrogênio contribui com 2 unidades de massa, o enxofre com 32 e os 4 oxigênios ali com 64. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter 98 unidades de massa atômica. Essa então é a massa molecular do ácido sulfúrico. Vamos ver agora mais um exemplo, agora vamos ver a sacarose. A sacarose, pessoal, tem fórmula molecular C12H22O11. Vamos calcular então a massa dessa molécula? Olha só, nós temos ali nos dados que a massa do carbono é 12. Então nós vamos ter o quê? A massa do carbono, que é 12, multiplicado pelo número de vezes que ele aparece. E ele aparece 12 vezes aqui nessa molécula. Vamos somar agora com a massa do hidrogênio, que nós já sabemos que é 1, multiplicada pelo número de vezes que ele aparece, que é 22. E somamos, por fim, a massa do oxigênio, que nós vimos é 16, multiplicada pelo número de oxigênio que nós temos nessa molécula, que aqui são 11. Vamos fazer essas contas aqui, pessoal. Olha só, 12 vezes 12 é 144. Então, essa daqui é a massa dos 12 carbonos que nós temos aqui na molécula. Vamos somar agora com 1 vezes 22, que nada mais é do que 22 unidades de massa, correspondente aos 22 átomos de hidrogênio. E por último, 16 vezes 11, aqui correspondente ao oxigênio, que dá 176. Agora, pessoal, somando isso aqui tudo, nós vamos chegar ao resultado de 342 unidades de massa atômica para a molécula da sacarose. Então é bem simples calcular a massa molecular. Basta nós somarmos as massas atômicas de cada um dos átomos que compõem aquela molécula. Lembrando sempre de multiplicar a massa do átomo pela sua atomicidade, que nada mais é do que o número de vezes que o átomo aparece naquela molécula. Agora, o que acontece quando ao invés de uma molécula nós tivermos um composto iônico? O que é um composto iônico? Quando nós temos, então, íons de cargas diferentes, um íon positivo, que nós chamamos de cátion, e um íon negativo, que nós chamamos de ânion, esses íons eles vão se atrair porque eles têm um somatório, uma resultante de carga oposta. E aí, essa atração vai formar também compostos iônicos. Um exemplo muito comum é o caso do sal de cozinha. Vou mostrar para vocês agora. Pessoal, vamos ver aqui então o caso do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. O cloreto de sódio tem fórmula NaCl. Então o Na representa o átomo de sódio e o Cl aqui um átomo de cloro. Agora, na verdade, pessoal, aqui nós não temos propriamente uma molécula, e sim um composto iônico. Olha como é que esses compostos iônicos se formam então. Nós temos aqui esses átomos, esses íons, que vão se manter unidos pela formação de cargas opostas entre eles.
Olha só então, nós temos o sódio que perde um elétron e fica positivo, e nós vamos ter o cloro que recebe esse elétron e, portanto, fica negativo. Perceberam então que existe uma diferença de carga entre eles? Eles têm cargas opostas e eles vão se manter unidos aqui nesse retículo cristalino, nesse retículo iônico, por meio da atração entre as suas cargas. Como é agora que nós vamos calcular a massa dos compostos iônicos? Nós vamos utilizar a mesma forma, o mesmo método que nós calculamos para as moléculas. E muitas vezes é utilizado, inclusive nos exercícios, o nome de massa molecular também para a massa dos compostos iônicos. Qual seria então a massa do cloreto de sódio? Basta eu somar a massa do sódio, que nós podemos obter lá na tabela periódica, e ver que o sódio tem massa 23 unidades de massa. E aí vou somar com a massa do átomo de cloro, e o cloro tem massa igual a 35,5, conforme lá obtido na tabela periódica. Na verdade, a massa dele é 35,45, mas nós podemos arredondar, normalmente vem arredondado para os exercícios. Somando então as massas desses átomos, como cada um deles aparece apenas uma vez nessa molécula, eu não preciso multiplicar ninguém. Basta eu fazer essa soma, então, e chegar à massa do composto iônico, que é 58,5 unidades de massa atômica. E como eu disse para vocês, é muito comum nós chamarmos também essa massa de massa molecular, embora nós não tenhamos aqui propriamente uma molécula, e sim um composto iônico. Já podemos, então, pessoal, resolver aqui o nosso exercício. Vamos ver, então. Admite-se que os isótopos hidrogênio com massa 1, o hidrogênio com massa atômica 2, nós também podemos chamar esse hidrogênio aqui de deutério, esse hidrogênio que tem agora um próton e um nêutron no seu núcleo, e o hidrogênio com massa 3, que tem 2 nêutrons, além, claro, do seu próton lá no núcleo, que é o trítio. Então nós temos aqui esses 3 isótopos, nós temos mais 2 isótopos para o cloro com número de massa 35 e o cloro com número de massa 37, e mais 3 isótopos aqui do oxigênio, um com número de massa 16, outro 17 e o último 18. Então ele nos diz que esses isótopos podem formar moléculas de ácido clórico. Relativamente a essas moléculas, podemos dizer o quê? Então está aqui, pessoal, a fórmula do ácido clórico, que é HClO3. Vamos anotar essa fórmula aqui, porque a partir dela nós vamos calcular o que o exercício nos pede. Olha só então. Nós temos aqui a fórmula do HClO3. Esse é o ácido clórico. Então eles perguntam para nós aqui se todas essas moléculas apresentam a mesma massa. Impossível, né, pessoal? Como a massa da molécula é a soma da massa de cada um dos átomos que a compõem, e aqui nós temos átomos com diferentes massas atômicas, não tem como nós dizermos que todas as moléculas, independentemente dos isótopos que componham essas moléculas, vão ter a mesma massa. Não. Cada isótopo tem um número de massa diferente, uma massa atômica diferente, embora nós saibamos que não são sinônimos, aqui no exercício não vai fazer diferença. Então, cada isótopo tem massa diferente e, portanto, eles vão contribuir com uma massa diferente para o cálculo dessa molécula. Então, nós não podemos de modo algum dizer que todas apresentam a mesma massa. Isso daqui está incorreto, tá legal? Letra A, incorreta. Então ele diz aqui na letra B, suas massas podem variar de 84 unidades de massa até 94. Vamos calcular. Como é que nós vamos fazer esse cálculo, pessoal? Vamos calcular então a massa da molécula de ácido clórico mais massiva, mais pesada. Vamos pegar primeiro aqui o hidrogênio com massa 3 e vamos utilizá-lo aqui no nosso cálculo, já que ele é o que tem a maior massa. E o hidrogênio aparece uma vez, então nós vamos somar aqui 3 para o hidrogênio. Vamos agora ver a massa do cloro. O cloro mais pesado aqui, que tem a maior massa, é o cloro 37. Então vamos somar aqui 37 do cloro. E agora vamos multiplicar os 3 átomos de oxigênio pela massa aqui do isótopo mais pesado, que tem a maior massa, que é 18. Então vamos multiplicar aqui 3 vezes 18. Fazendo essa conta, pessoal, olha só, 3 mais 37, nós sabemos que é 40, e aí vamos somar com 3 vezes 18. 3 vezes 8 é 24, vão 2, 3 vezes 1, 3, mais 2,
54. Então, aqui somando, nós vamos chegar ao resultado aqui de 40 mais 54, 94 unidades de massa. Essa daqui, então, vai ser a massa da molécula de ácido clórico mais pesada. Então, essa daqui é a molécula mais massiva, com a maior massa. Podemos colocar aqui também, entre parênteses, a mais pesada, não é isso? Mais pesada, aqui entre aspas, só para a gente entender melhor. Vamos então calcular qual seria a massa da molécula menos massiva, da que tem a menor massa, para a gente ver então se esse cálculo dele está correto. Olha só, vamos agora pegar sempre os isótopos de menor massa. Para o hidrogênio com a menor massa é o hidrogênio 1. Então nós vamos somar aqui 1 para o hidrogênio. Vamos pegar aqui para o cloro. O cloro com menor massa tem massa 35. E aí nós vamos somar com 3 vezes a massa do isótopo mais leve do oxigênio, que tem massa 16. Então vamos somar aqui, olha, 35 mais 1 é 36, mais 3 vezes 16, 3 vezes 6, nós sabemos que é 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 48. Fazendo essa soma aqui, então, nós vamos ter exatamente 84 unidades de massa. Essa é a massa da molécula menos massiva ou da mais leve, não é isso? Ou então da mais leve. E aí, pessoal, olha só o que ele nos diz então. Na letra B, que as massas dessas moléculas podem variar de 84 até 94 unidades de massa. Foi exatamente isso que nós calculamos, não é isso? Olha só, de 84 até 94 unidades de massa. A letra B, portanto, é o gabarito aqui da nossa questão, letra B. Mas, como sempre, vamos analisar também aqui as outras alternativas. A letra C nos diz que suas massas podem variar de 52 a 58 unidades de massa. Não, acabamos de calcular e vimos que elas vão variar de 84 a 94. A letra C, portanto, está incorreta. A letra D nos diz, então, que todas apresentam o mesmo número de nêutrons. De modo algum, pessoal, o que difere de um isótopo para o outro não é justamente o número de nêutrons. Se eu vou variar a massa de um átomo, mas esse átomo eu sei que ele é do mesmo elemento, ele não pode ter variação no número de prótons. Como o número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, o que está variando aqui, claro, são os nêutrons. Então nós nunca poderemos dizer aqui que essas moléculas, que são formadas por diferentes isótopos aqui desses 3 elementos, que elas teriam o mesmo número de nêutrons, porque cada isótopo difere do outro justamente no número de nêutrons. Então quando eu uso, por exemplo, o hidrogênio 1 ao invés do deutério, que é o hidrogênio de massa 2, eu estou variando justamente um nêutron nesse átomo de hidrogênio. Então é claro que eu vou ter um nêutron a mais na molécula de ácido clórico que utilizar aqui o deutério ao invés do hidrogênio 1 na sua composição. Então a letra D aqui também está incorreta. Vamos ver então a letra E. Olha só, diz então que essas moléculas apresentam números de nêutrons que podem variar de 42 até 50. Bom, vamos ter que calcular. Claro que nós já sabemos que isso vai estar errado, porque a letra B está correta, mas é sempre bom aqui nós praticarmos, o nosso conhecimento. Como é que nós vamos calcular aqui o número de nêutrons para essas moléculas? Vamos ver o número de nêutrons, a variação então daquelas moléculas que vão ter o menor número de nêutrons até aquelas que vão ter a maior quantidade de nêutrons. Para isso, pessoal, nós vamos pegar cada um desses isótopos, então, claro, vamos calcular sempre os extremos, aqueles mais massivos e menos massivos. Então, aqui, para o caso do hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio tem número atômico igual a 1. O seu isótopo, então, menos massivo, tem número de massa 1 também. Como é que nós calculamos o número de massa? O número de massa não é a soma dos prótons mais os nêutrons. Olha só, se o número atômico é 1, eu sei que ele tem apenas um próton. E aqui o número de massa 1, então vamos substituir aqui. O número de massa é 1, ele tem apenas um próton e aqui mais nêutrons. Se eu fizer essa conta passando 1 para o outro lado, 1 menos 1 é igual a 0, nós vamos ter aqui então o número de nêutrons desse hidrogênio igual a 0. Então, olha só, pessoal, esse hidrogênio ele não tem um próton e nós não vimos que ele tem um número de massa 1.
Se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons e ele já tem um próton, ele já tem o número de massa 1 referente a esse próton. Então é claro que ele vai ter 0 nêutrons. Então ele vai ter, no mínimo, para o caso aqui dos isótopos do hidrogênio, nós vamos ter então essa variação de 0 até quantos nêutrons vai ter agora o isótopo mais massivo do hidrogênio, que é o trítio. O trítio não tem número de massa 3, se ele tem sempre um próton, já que o elemento é sempre o mesmo, o número atômico, então o número de prótons não pode variar. Então nós vamos continuar tendo um próton, só que agora nós vamos ter o número de massa 3. É só a gente fazer então 3 menos 1, significa que esse número de massa 3 é a soma de um próton mais 2 nêutrons. Então, para o hidrogênio, nós teremos a variação de 0 até 2 nêutrons. O que é que nós teremos agora para o cloro? Olha só, pessoal, o cloro ele tem número atômico igual a 17 e a massa dele está variando de 35 até 37. Vamos calcular primeiro aqui o menor, aquele que tem a menor massa, que é o 35. O número de massa não é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons? Então, se agora o número de massa é 35 e nós sabemos que ele tem 17 prótons, ele terá, então, quantos nêutrons? É só nós fazermos aqui N igual a 35 e o 17 passa para o outro lado com sinal negativo, menos 17. Esse N, então, será igual a 18 nêutrons, tá joia? Então, o átomo menos massivo do cloro, esse isótopo, o cloro 35, terá 18 nêutrons. Então, a variação de nêutrons do cloro vai de 18. E agora, depois ele tem também aqui o isótopo com o número de massa 37. O que varia de um isótopo para o outro é o número de nêutrons, já que o número de prótons não pode variar, porque senão nós teríamos um elemento diferente. Então, de 35 para 37, aumentou 2 nêutrons. Então, eu sei que ele, de 18, então, no isótopo cloro 37, terá 20 nêutrons agora. E, por último, nós podemos fazer essa conta também para o oxigênio, sabendo-se que o oxigênio tem número atômico igual a 8. Se o número atômico do oxigênio é 8, vamos calcular quantos nêutrons o isótopo oxigênio 16 possui. Olha só, o número de massa, nós sabemos, é a soma entre prótons e nêutrons. Pegando aqui o oxigênio mais leve, ele vai ter número de massa 16 e sempre número de prótons igual a 8. Então, pessoal, fazendo essa conta aqui, 16 e o 8 passa para o outro lado com o sinal trocado, 16 menos 8, portanto, nós teremos aqui 8 nêutrons para o átomo mais leve desse isótopo do oxigênio. Então, nós teremos aqui a variação de nêutrons de 8 até quanto? Olha só, ele tinha 16 e ele pode chegar no máximo ao número de massa 18. De 16 para 18 não aumentou 2 o número de massa? Se eu sei que os prótons não podem variar, nós temos que ter sempre 8 prótons no átomo de oxigênio, então o que variou foram os nêutrons. De 16 para 18, então aumentou 2 nêutrons. Se eu tinha 8, eu então agora terei 10 nêutrons. Qualquer coisa, façam a conta aí, substituam na fórmula aqui o número de massa 18 com os mesmos 8 prótons e vocês vão ver aqui que essa conta vai dar 10. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar agora a variação do número de nêutrons na molécula. Vou apagar aqui para nós ganharmos espaço. Pronto, como é que nós vamos fazer então essa conta? Vamos, é claro, imaginar uma molécula composta pelos isótopos mais leves e outra pelos mais pesados. Olha só, no caso do hidrogênio, ele não tem o número de nêutrons variando de 0 até 2, então na molécula mais leve nós vamos ter o hidrogênio com 0 nêutrons e na mais pesada, na mais massiva, nós vamos ter o hidrogênio com 2 nêutrons. Vamos somar agora o número de nêutrons do cloro também. Primeiro pegando aquele cloro que tem menor número de nêutrons, que então nós sabemos é 18. E depois, na segunda molécula, o que tem o maior número de nêutrons, que é 20. E vamos somar agora com o número de nêutrons do oxigênio. Mas lembre-se, nós temos 3 oxigênios nessa molécula. Então eu vou ter que multiplicar sempre por 3 o número de nêutrons nesse caso. Olha só, o oxigênio não variou de 8 a 10, então vamos pôr 8 aqui na mais leve ou na menos massiva e 10 aqui na mais pesada ou mais massiva. E vamos fazer agora essas continhas, pessoal. Olha só,
0 mais 18 é 18 mesmo. E vamos somar aqui com 3 vezes 8, que é 24. Fazendo essa conta, nós vamos ter 42 nêutrons. E agora, nessa molécula que é a mais massiva, 2 mais 20 é 22. E agora vamos ver aqui 3 vezes 10, que é 30. No total, nós chegaremos então a 52 nêutrons. Olhando aqui, pessoal, na letra E, ele diz que o número de nêutrons nessa molécula, então, pode variar de 42 até 50. Não, de 42 até 52. Por isso, então, que a letra E também está incorreta. Mantivemos, então, o nosso gabarito, letra B, a única afirmação correta. Viram que para resolver esse exercício, como o exercício nos pedia variação do número de massa, variação do número de nêutrons, não era necessário calcular todas as combinações possíveis de isótopos formando essas moléculas. Nós simplesmente imaginamos uma molécula utilizando todos os isótopos com a menor massa e depois uma molécula com todos os isótopos com a maior massa, já que nós só queríamos os extremos, a mais leve e a mais pesada. E aí nós pudemos calcular então a massa molecular das moléculas então formadas pelos isótopos mais leves e mais pesados e também o número de nêutrons dessas moléculas. Espero que tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima.